Aô, pessoal! Fala, galerinha da Insider! Aqui quem fala sou eu, Bruno Agnelli. Sejam todos muito bem-vindos a Insider Trades. Pois é, hein, galera? Quanto tempo! Tô muito contente de estar retomando os vídeos do canal, falando com vocês agora, 1h19 da manhã do dia 31 de janeiro de 2026. O último dia do mês aqui de 2026. Quanto tempo, hein? Esse vídeo é para trocar uma ideia com vocês. Primeiro para falar sobre a minha volta, pra gente bater um papo. Eu trazer então para todos vocês conversar um pouco sobre a minha caminhada aqui no mercado, o porquê que eu sumi e agora eu voltando pra gente trocar uma ideia. E aí, fala pra mim, tudo bem com você? Como é que você tá? Como estão os seus resultados? Como estão os seus estudos? Seu objetivo de ser trader? O que você tem feito da vida? Você tá bem? Quanto tempo? Esse vídeo talvez eu não vou falar de técnica, mas a gente vai bater um papo, eu vou falar com você e eu tenho certeza que mesmo que você não digite nada, inclusive, fale comigo abaixo desse vídeo. Eu quero ver quem é que tá assistindo, me escreva. Eu fiquei muito tempo sem aparecer aqui, pessoal, e eu tava estudando, eu estava me desenvolvendo. Aconteceu diversas coisas, hoje eu não opero mais B3, há quase 2 anos aí eu tô estudando o mercado americano e eu só prego aquilo que eu vivo. Então, o correto e o melhor a se fazer quando você não sabe um assunto, quando você está se desenvolvendo, se formando, é simplesmente você recuar e estudar e se desenvolver. E para estudar e se desenvolver, exige tempo, exige paciência. Um trader não se forma trader da noite pro dia. E então, aqui a gente já começa esse vídeo e esse bate-papo de forma muito sincera, de forma muito real. Muitas pessoas chegam pra mim e dizem que querem ser trader, que quer se desenvolver, que quer fazer grana, viver de mercado, mas eu digo pra você, é possível sim, mas exige uma caminhada. Tudo é construído no tempo. O tempo vai passar de todo jeito, né? Quando a gente olha, já é dia 31 de janeiro de 2026. Ontem era 2024, né? E quando a gente pensa, o tempo se foi e ele vai passar de todo jeito. A questão é o que você vai fazer, né? Diante disso, diante dos seus sonhos. O mercado financeiro, ele não obedece às nossas vontades. Ele simplesmente continua seu movimento, independente se você tá ou não preparado. E sabendo disso, eu fui estudar. Operar B3 já não me agradava há bastante tempo por conta do comportamento do dólar, por conta do espaço que ele anda. Então, por exemplo, aqui hoje eu opero muito Nasdaq, também opero S&P. O dólar, ele tinha talvez um movimento como esse aqui e não mais do que isso, até mesmo porque nós temos uma diferença aí de 16 horas, né? B3 ela caminha, tem aí uma janela de espaço de 9 horas. Aqui no mercado americano nós temos de 23 horas. Então é claro que o comportamento do preço ele será diferente. E o dólar é assim, se você não tiver o time ali do momento, logo na abertura, que era o meu caso, eu sempre operei muito abertura e eu gosto de operar abertura de mercado, porque ali acontece o início de grandes movimentos, você não vai conseguir entrar em uma boa operação, em um bom posicionamento. Ou muitas vezes, quando o mercado mudava, rompia alguma estrutura de macro e acabava rompendo e não voltando, o stop ficava muito vulnerável, muito alto. E nos últimos tempos, ele, enquanto eu tava ali operando B3, ele tava fazendo muito isso e aquilo não me agradava mais, porque é muito cansativo. Então eu resolvi vir para o mercado americano. E não que ele não seja tão cansativo quanto a B3, mas a janela de tempo ela é muito maior, né? A amplitude de movimento é muito maior, o pullback é muito maior e isso traz também muitas oportunidades boas. Não significa que seja mais fácil, pelo contrário, como eu falei, são quase 2 anos estudando isso aqui. Se fosse fácil, teria sido bem menos tempo, né? Então, poxa, veja bem, tenho 10 anos de mercado, desses 10 anos de mercado, 8 foi operando B3. Não pense que você vai se desenvolver rápido, isso não vai acontecer. Recentemente eu tive alguns alunos, dentre eles, um que me chamou muito a atenção, vou dar um nome aqui,
não vou dar um nome, mas era um homem aí de quase 60 anos. E eu conversava muito com ele, eu falava, fulano de tal, tenha paciência com você. As coisas não vão acontecer do jeito, nem tampouco no tempo que você deseja. Mas a ânsia de passar logo numa mesa, de fazer dinheiro, fez com que ele fosse atropelando as coisas. E isso não é diferente da grande maioria das pessoas. Então, o que eu digo pra você, diante desse passo de tempo onde eu decidi estudar, mantive a sala com algumas pessoas, com poucas pessoas, poucos alunos que são antigos, são velhos de casa e que quando eu decidi ir pro mercado americano nós tivemos uma conversa. Deixa eu ligar o ar. Nós tivemos uma conversa e trocamos uma ideia muito sincera. Olha, não acho que seja bom pra mim, não acho que seja tão aproveitoso, mas eu continuar na B3 e eu vou migrar. Quem quiser vir comigo, vem. Quem não quiser, tudo bem. Boa sorte, é isso. E aí eu fui me desenvolvendo. E eu digo, galera, não é fácil, não é pra todo mundo, não é pra qualquer um, mas é possível pra todo aquele que se dedica, pra todo aquele que quer. Então, a minha volta, será focado na Nasdaq e no S&P. São ativos que se completam, né? Ele puxa a Nasdaq, eles têm movimentos extremamente parecidos. Então eu me especializei e tenho me especializado na Nasdaq e no S&P, né? São ativos bem similares, são ativos que andam lado a lado. O S&P ele puxa a Nasdaq e todo o conteúdo que eu for gerar a partir de agora provavelmente serão somente desses dois ativos. Não digo que eu não vou operar mais B3 ou que dessa água eu não beberei mais, até mesmo porque eu sou muito grata a tudo aquilo que eu conquistei, a todo o conhecimento que eu obtive de mercado foi operando dólar. Operava eventualmente o índice, mas nunca fui fã do índice, né? Exceto na pandemia, que ele estava muito bom de operar, mas depois o ciclo do mercado mudou e o comportamento dele também. Mas eu sempre fui de dólar, né? E é isso, assim. Então provavelmente você sempre vai me ver falando aqui da Nasdaq ou do S&P. Gosto muito mais da Nasdaq, do movimento que ele faz, um movimento mais direcional, um movimento mais fluido do que o S&P. Acho que o S&P ele demora mais para se desenvolver do que a Nasdaq. A Nasdaq quando vai mesmo. Muito embora quem puxa a Nasdaq é o S&P, né? Mas eu sou muito mais fã da Nasdaq. Ao retornar, né? Eu vou fazer muitos vídeos bons, onde você vai ter a resposta para muitas questões que você sempre teve de mercado, como por exemplo, como observar, como estudar a macroestrutura, como unir a macro e a microestrutura de preço, de volume, de comportamento do preço, aonde esperar compra, aonde esperar venda, aonde esperar pullback, como fazer a união dessa meta-análise, né? Como desenvolver uma meta-análise, o racional que leva uma meta-análise, como arquitetar tudo isso, né? Sobre rompimento, como operar rompimento, quais são os dias favoráveis para isso, quando não, o que o mercado apresenta quando será um dia de rompimento, como ele se comporta quando ele respeita um fundo ou um topo, porque muitas vezes as pessoas elas ficam procurando top fundo onde não tem. O mercado tá subindo, tá caindo muito. Vai lá e faz o médio, vai lá e estica o stop onde não é para esticar. Então, como olhar essas estruturas de uma forma mais técnica, sem romance, sem esperança, mas de uma forma purista, onde você tenha segurança emocional e técnica, né? Por consequência de uma técnica bem feita, seu emocional estará mais alinhado. Então, esse retorno, já que eu vou voltar a fazer os vídeos, já que estarei mais presente aqui, então que seja de uma forma como eu nunca fiz. Hoje, com muito mais maturidade, hoje com muito mais vivência, o tempo passa para todo mundo e passou para mim e com certeza passou para você que me acompanha. Hoje as pessoas que me acompanham são pessoas de longa data. Obviamente chegará novas pessoas, mas o perfil das pessoas que mais se adaptam aqui são aquelas pessoas que já calejaram do mercado, que já estudaram de tudo, que já viram de tudo. E eu digo, não é o método. O método, ele importa? Claro que sim. Se você quiser estudar, seja o que for, tape reading, SMC, estrutura de Rakoff, que mais? O que você quiser, né? Opções, como vincular o mercado, as gregas, né? O gama, o delta dentro do mercado.
independente do que você queira colocar dentro do seu gráfico, se é média móvel, se é banda de Bollinger, se é Fibo, cara, claro que a técnica importa muito, mas se você não tiver inteiro dentro daquilo que você está fazendo, pode esquecer. O que determina a consistência de uma pessoa são processos bem estruturados, e eu já falei isso diversas vezes. Se você tem processos bem estruturados dentro do seu modelo operacional, dentro do seu crivo, dentro da sua análise, você terá muito mais firmeza para executar ou não uma operação. Então, será desse tipo de assunto que nós vamos tratar. E algo tão importante quanto uma análise, eu quero e vou falar sobre fator emocional, sobre o mentalismo de um trader, sobre crenças de forma mais profunda possível, como por exemplo não merecimento, como por exemplo autossabotagem, como por exemplo a necessidade de provar alguma coisa para alguém, necessidade de pertencimento. Vou dar um exemplo. Eu lembro que eu tive um aluno, ele clicava doidado. Então se o mercado andasse a favor e ele não estivesse numa operação, aquilo era a morte para ele. E aí conversando com ele, trocando muita ideia, né, e papo vai, papo vem, para tentar entender o porquê daquele comportamento, a gente entendeu que ele já foi muito rejeitado e ele precisava fazer parte, se sentir parte de alguma coisa. Porque quando ele era criança, a meninada da rua rejeitava ele. Pessoal, existe um gap muito grande que não é vazio, que separa um mouse, uma tela e uma cadeira. E esse espaço é preenchido por você. Então não adianta fingir normalidade dentro de um mercado que vai fazer você expurgar quem você é, que vai trazer à tona quem você é. Então é claro que conhecimento sempre foi, sempre será poder. Você quer ter uma vida abastada? Você quer ser foda? Estude. Um dia conversando com meu pai, ele me disse, olha, estuda. Quem tem poder sofre menos. O poder tem cheiro, você não precisa dizer. Ele chega primeiro. E é claro que o poder envolve o dinheiro, porque dinheiro é isso, é poder de escolha. Mas antes, contudo, vem a preparação. E essa preparação, ela tem que ser integral, né? Você quer ser trader? Então você vai estudar. O que você precisa estudar? Tudo o que for de mercado. Tudo o que for de preço. E mais do que isso, você vai precisar ter base matemática. Você vai precisar entender sobre álgebra linear. Por quê? Porque olha esse gráfico aqui. O que isso aqui traz para você? Olha, na base nós temos o tempo. Na lateral nós temos a escala de preço, que representa o deslocamento do preço. E aqui, no gráfico em si, nós temos o espaço. E o que sobrou? O preço. E o que o preço representa? Um vetor. Isso é álgebra linear. Como você calcula um vetor no tempo e espaço? Aonde ele estará daqui a determinado tempo? São coisas extremamente profundas, né? De pequeno isso não tem nada, que envolve o mercado financeiro, quer você queira ou não. E por que isso acontece? Porque é um 3D e você acha que você está em qual dimensão? 3D. Então é lógico que o mercado vai replicar isso. Você precisa entender de comportamento de massa. Você precisa entender sobre psicologia do preço. Esse tipo de coisa não está no livro. Esse tipo de informação não está no livro. Está onde? Cara, você vai ter que fuçar, você vai ter que pensar, você vai ter que se colocar a pensar. E eu vejo assim, não tem tanta regra. Tem diversos métodos, mas não tem alguém que diga pra você isso aqui é errado. Se você faz dinheiro e acabou. E quem vai dizer que você tá errado porque você faz dinheiro? Afinal de contas, o seu sucesso dentro do mercado ele é medido por resultado. E esse resultado é financeiro. Então, não há quem diga que você tá errado se você tem resultado. Talvez há quem diga que você está errado por não ter. Mas quando você tem, e aí você vai pesquisar. Quer dizer, quem quer, né? Então, assim, diante de tudo isso, eu precisei me ausentar para poder estudar, para poder me desenvolver. Eu não aceito chegar na frente do gráfico e não entender bosta nenhuma, ou então ficar perdida por conta do ângulo de desenvolvimento do preço, do espaço que ele tem para andar. Até porque o meu operacional não é um operacional de pullback para tendência. Meu operacional, ele consiste em pegar início de movimento. E pegar início de movimento nem sempre significa uma reversão.
Pode ser continuidade, tá? Mas é continuidade de onde e por quê? De onde esse preço tá vindo? Então, assim, são diversas estruturas que você precisa de se perguntar, saber perguntar, para você poder responder. Então, já que eu vou e estou aqui de volta no YouTube, no canal aqui da Insider Trades, será para fazer um trabalho de excelência, como sempre fiz, mas agora de uma forma muito mais visceral, de uma forma muito mais robusta em desenvolvimento do mentalismo mesmo, de um racional mais purista, mais na técnica, tão afiado quanto ponta de agulha. Então, assim, tô muito contente de voltar, tô muito feliz de estar gravando esse vídeo quase 2 horas da manhã, e eu desejo do fundo do meu coração que você tenha sucesso, desejo que você venha aprender, e se eu for canal para que isso aconteça, que bênção, que bom, tá? Deixe seu like, fala comigo, o que você quer ver, o que te falta, o que de verdade precisa acontecer para você se desenvolver, o que tá além do véu. Comente coisas que realmente importam para você, não há simplesmente gostei ou coisas pequenas, né? Até porque, pessoal, você não vai me ver falando aqui algo que não seja tão profundo, e não é filosofia, é técnica, né? Mas tem que ser pensante, tem que ser no mínimo muito inteligente, tá? Não sou guru, não tenho parceria com corretora da qual eu preciso ser extremamente comercial para tentar te vender alguma coisa. Obviamente, se você quiser operar comigo, você vai pagar por isso e não custa barato. Mais uma vez, deixe seu like, comente, compartilhe e vamos trocar ideia, tá bom? Uma boa noite a todos. Agora é madrugada de sexta para sábado. Tenha uma excelente noite, tenha um excelente final de semana. Eu vou voltar a fazer meta-análise. Eu vou voltar aqui no YouTube a fazer live ao vivo, operando Nasdaq, passando leitura da Nasdaq, como o mercado se comporta, como você pode ler o mercado. E eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para você. Mais uma vez, aqui eu trarei resposta para muitas dúvidas, para muito problema que talvez você nem saiba que tenha. E é isso, beleza? Um grande abraço, pessoal. Fica bem, fica com Deus. Tudo de bom para vocês.